Recebam com a salva de palmas o nosso Bispo Alexandre Vitor. Glória a Deus. Quem quer poder de Deus aí, diga amém. Amém, amém. Você está mesmo motivado? Você está mesmo apaixonado? Rapaz, liga essas luzes aqui para nós. Senão nós estamos aqui no escurinho do cinema. Aí não dá. Glória a Deus por isso. Boa noite, igreja. Nós estamos vivendo essa série Dons, então eu creio em nome de Jesus que os dons vão ser revelados na tua vida, amém? Você vai viver essas semanas não pelo natural, mas pelo sobrenatural. Você vai ser aquele cego que Jesus vai encontrar e você vai voltar a enxergar em nome de Jesus. Você vai ser aquele que não andava e Jesus vai te tocar e você vai andar. Você vai ser aquele que pode estar morto e ele vai falar: tira essa pedra, Lázaro vem para fora. Esse é o tempo que Deus reservou para nós em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas. Aleluias. Glória a Deus. E olha que interessante, domingo agora, quando estavam no culto domingo, diga amém. Amém. Domingo agora foi um culto muito instrutivo, muito teórico, mas ao mesmo tempo com muito poder. Porque nós falamos justamente ali do projeto de Deus em nossas vidas através do Espírito Santo. E ali nós vimos vários dons. Vocês... Aquele momento final ali, Deus falou com vocês, Deus mostrou para vocês os dons, as qualidades, aquilo que Ele já colocou em você. E olha aqui para mim, o diabo tenta fazer com que você não os use. Porque, como nós lemos no domingo, o dom é algo extraordinário. É uma habilidade extraordinária. Então você não tem que ter vergonha em assumir que Deus te deu aquilo. Que Deus te deu o encorajamento, que Deus te deu a capacidade de servir, que Deus te deu a capacidade de curar, que Deus te deu a capacidade de ser um líder, um pastor, um profeta, que Deus te deu a capacidade de ser misericordioso. Então são dons que o Espírito Santo nos deu. E eu falei, resumindo aqui, eu falei que os dons, como eu li na palavra de Deus, os dons são inegociáveis. Quem lembra disso, diga amém. Melhor dizendo, irrevogáveis. Irrevogáveis. Aquilo que o Espírito Santo te deu, ninguém pode tirar. Você pode não estar exercendo, você pode não ainda ter desenvolvido ao ponto de você falar assim: eu sou bom nisso, Deus me deu essa capacidade, Deus me deu essa habilidade. Mas olha só, olha que interessante, se a gente pegar na Bíblia, na palavra de Deus, você vê a correlação do que a Bíblia ela nos coloca, ela é maravilhosa, porque tem uma parábola, a parábola dos talentos, que o dono deu para um talento, para o outro ele deu 3 e para o outro ele deu 5. E aí, para aquele que deu 5, ele voltou, ele falou assim: olha, eu vou sair, eu vou embora, e eu quero que vocês multipliquem isso que eu dei para vocês. Eu quero que vocês multipliquem, eu quero que vocês desenvolvam. E aquele que tinha com 5, voltou com 10. Aquele que tinha 3, voltou com 6. Voltou com 6. E aquele que tinha 1, o que ele fez? Ele guardou. Ele guardou por quê? A Bíblia diz que ele guardou com medo. Medo de quê? Medo de quê, igreja? Medo de perder. Medo nos faz paralisar. Medo nos trava. O medo tira o nosso potencial. O medo tira a nossa ousadia. O medo tira a nossa capacidade de enxergar o que Deus nos deu. Aquele que tinha 5, ele não ficou preocupado em perder, ele ia perder 5. Ele não ficou preocupado em perder, ele acreditou na palavra. Por isso que existe uma diferença entre medo e
Temor. O medo me paralisa. O temor a Deus me faz andar sobre as águas. Então é isso que nós precisamos viver. Nós estamos num momento maravilhoso em fé, né? Essas cadeiras, elas significaram um ponto de contato que tem nos impulsionado. Não sei se você está sentindo isso, mas elas têm nos impulsionado, porque elas ativaram em nós um mover de cuidar da casa de Deus, ativaram em nós a compreensão do que é estar em unidade, elas ativaram em nós o mover sobrenatural, porque nós ativamos a nossa fé. Amém, igreja? E eu quero trabalhar hoje com vocês uma história de um homem de Deus chamado Sansão. Quantos conhecem Sansão? Diga amém. Eu particularmente não conheço, mas eu já li na palavra de Deus sobre Sansão. Está lá em Juízes 13, olha só que interessante. Lembra daquilo que eu disse, olha, os dons são irrevogáveis. Os dons são irrevogáveis. Sansão, Juízes 13, versículo 2, abra comigo lá, Juízes 13, versículo 2. Havia um homem de Zorá, do clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filhos. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe anunciou: tu és estéril e não tivestes filhos. Contudo, conceberás e dará à luz a um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado. Fala assim comigo. Temor à vontade de Deus. Então, temor, nós precisamos ter temor. De agora em diante, toma cuidado. Não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Por que isso? Porque ela ia fazer parte de um grande projeto de Deus. O projeto de Deus vem com a santidade. O projeto de Deus não é acionado em nós pelo pecado. O pecado do mundo, mas não o pecado em nós. Por isso que a Bíblia fala: sede santos, porque eu sou santo. Continue. Portanto, ficarás grávida e terás um filho. Quero ouvir um amém. Ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha. Pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará, olha só, iniciará, não é nele, é através dele. Não é em você, é através de você. Iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Levanta sua mão e fala assim, ó: através da minha vida iniciará a transformação da minha família, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Vai para o versículo 24. Tempos depois, a esposa de Manoá deu à luz um filho e pôs nele o nome de Shinshon. Não é Shinshon, não é nada de chinês, japonês, nada disso, tá? É no hebraico, Sansão. E o menino cresceu, e o Eterno, o Senhor, mais alto, mais alto, mais alto. Quem anda com Deus muito vai ser abençoado. Glória a Deus. O menino cresceu. Juízes 14. O menino cresceu, ele quer o quê? Casar, né? O menino cresceu, quer casar. Foi atrás da patroa. Achou uma mulher da tribo dos filisteus, que não era a tribo de Dan, da família dele. Versículo 2.
Retornou para casa e solicitou ao seu pai e a sua mãe: reparei numa jovem entre as filhas dos filisteus, peço-vos que a tome por esposa para mim. No entanto, seu pai e sua mãe questionaram-lhe: não há mulheres entre as filhas dos teus parentes e no seio de todo o teu povo, para que vás procurar esposa entre os incircuncisos? Mas Sansão replicou a seu pai: consiga-a para mim, te peço. É esta a jovem pela qual me apaixonei. Presta atenção, muita gente interpreta esse momento aqui de uma forma inadequada. Porque você está vendo que até esse momento ele está andando com quem? Ele está andando com quem? Com Deus, ele está andando com Deus. Aqui não está dizendo que ele está voando, aqui não está dizendo que ele está beijando ali, acolá, nem nada. Ele encontrou uma filisteia que quebrou um pouco, que quebrou o padrão, a cultura daquele momento, mas ele estava andando com, versículo, vai para o 4. Seu pai e sua mãe, entretanto, desconheciam que mesmo isso provinha da vontade do Senhor, a fim de providenciar ocasião contra os filisteus, porquanto naquela época eles subjugavam o povo de Israel. Então Deus construiu essa situação com Sansão, permitiu isso para que se tornasse a justificativa, o motivo para acabar com a opressão dos filisteus sobre o povo dele. Olha que interessante. Não sei se a minha mãe está ouvindo. Vou contar um pedacinho de uma história prática para vocês que aconteceu agora. Minha mãe está com uma dor no fêmur, e ela vai ter que fazer uma cirurgia. E aí está uma dificuldade. Ela tem um plano de saúde e tal, então está uma dificuldade. Faz um exame, tem que fazer outro, então você tem que fazer todos os diagnósticos para chegar nesse momento. A cirurgia é o último caso. Então ela faz infiltração, faz isso, faz aquilo. E assim, aí na hora que chega para fazer a cirurgia, os exames venceram. Você sabe como é que funciona, né? Aí o exame venceu, aí você tem que voltar, tem que fazer tudo de novo. E aí o que acontece? Nesse percalço, ela começou a fazer cuidados, né? Começou a fazer RPG e tudo mais. E aí teve um dia que ela foi e ela trupicou, ou ela, como é que chama aqui? É isso mesmo, vocês entenderam, né? Tropeçou, porque a cultura, tropeçou, e aí ela tropeçou, caiu, foi apoiar com a mão, quebrou o dedo, e aí o que acontece? Quebrou o dedo, teve que ir para onde? Para o hospital, foi para o hospital, com o dedo quebrado. Meu Deus, é agora, estou com o dedo quebrado, como é que eu faço? Foi para o hospital, na hora, ela está esperando aqui, na hora que abre a porta para ela ser atendida, quem é que está lá? O médico dela. Aí o médico dela falou assim, aí ela foi e falou para ele, falou: não, já vou marcar a sua cirurgia. Já vai marcar a cirurgia, já está marcada a cirurgia dela agora, dia 19, agora ela vai operar. Se ela não tivesse caído, se ela não tivesse quebrado o dedo, do fêmur, o dedo foi nada, só botou a talinha e resolveu. Então se ela não tivesse machucado, se ela não tivesse caído, se ela não tivesse quebrado o dedo, se ela não tivesse ido no hospital, naquele dia, naquele momento, naquela hora que o cara estava lá, ela não conseguiria falar com ele, porque aí ele viu, teve a sensibilidade. A senhora está com dor, machucou o dedo, não, vamos resolver isso logo. Então são coisas que nós não entendemos, só aqueles que andam com Deus. Então aquilo, o pai e a mãe não estavam compreendendo, porque era uma coisa lógica. O cara foi guardado, protegido. Olha só, eu e você, onde foram nos resgatar? Foram nos resgatar aonde? Nos palácios? Nos lugares limpinhos? Ou foram nos resgatar lá debaixo do pecado? Lá na sujeira, lá na imundície, lá na vida arrebentada? Nos tiraram da onde? Desses lugares. Nós não entendemos os caminhos, mas precisamos confiar no nosso Deus. Isso é andar pela fé. Versículo
5. Então Sansão foi com seu pai e sua mãe para Tima. Quando se aproximavam das vinhas de Tima, de repente um grande leão partiu, rungindo na direção de onde ele estava. Foi então que o Espírito do Senhor versículo 6, o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão. Fala comigo assim, ó, eu recebo o Espírito Santo na minha vida. O Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Contudo, não contou o incidente não contou sobre o incidente, nem quanto a maneira que agiu. Enfim, eu quero pegar nesse ponto. Houve uma necessidade, um perigo iminente. Naquele momento do perigo iminente, o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão e ele resolveu a situação. Quando os problemas estão na sua vida, procure o Espírito Santo. Quando as situações estiverem impossíveis de ser resolvidas, procure o Espírito Santo. Não adianta ir para a briga, não adianta ir para a pancada, não adianta xingar, não adianta fazer de vítima, não adianta botar a culpa nas pessoas, não adianta se fragilizar. Ajoelhe, peça misericórdia e clame pelo Espírito Santo, porque é Ele que vai mudar a tua vida. Aleluias. E aí, nessa história ele foi, encontrou a mulher, casou, todo mundo caçoando dele no casamento. Aí ele fez uma charada, e aí o pessoal tentando descobrir a charada. Essa história para nós aqui hoje não tem fundamento, então só estou passando. E aí ele foi, e aí estava com a esposa que casou, aí ele foi e contou para ela, aí ela foi e contou para os caras. Aí eles foram descobrir o segredo. Aí ele teve que pagar, porque ele tinha se comprometido com aquilo. Se ele errasse, se o pessoal adivinhasse, ele tinha que pagar tantas peles. E aí, vamos lá, no versículo 19. Versículo 19. Em seguida, o Espírito do Senhor fez o quê? Mais alto. Apoderou-se de Sansão. Ele desceu até Ascalon, matou 30 homens, tomou as suas roupas de festa, porque é o que ele tinha combinado, trazer 30 túnicas, se eles descobrissem a charada. Tomou as suas roupas de festa, se entregou aos que tinham desvendado seu enigma. Depois, irado, partiu para a casa do seu, olha só, irado. A ira dele fez ele partir para a casa do papai. E o que ele esqueceu? Ele não casou? Casou, partiu para a casa do papai, e a esposa ficou na casa do papai dela. Não foi junto. Ruptura. Aqui começa a desgrameira toda. Ruptura. A mulher traiu ele, a aliança que ele tinha feito com ele, contando a história, a fofoca para os irmãos e familiares. E agora ele, ruptura, voltando para a casa do papai e deixando a mulher dele lá. Aí o que aconteceu com a mulher dele? Casou com outro. O pai deu para outro. Enfim, casou, o pai ofereceu uma outra, ele não quis. A Bíblia diz que Sansão foi juiz de Israel por 20 anos. Aí depois disso, ele assumiu, começou a comandar. Só que a ira, a revolta, a indignação, os outros comportamentos dele se tornaram maiores do que a vontade e o temor a Deus. Então, ou seja, lembra que eu falei? O apóstolo Paulo nos ensinou, ó, o Espírito Santo nos dá espírito de quê? De equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrio nas nossas coisas. Tem coisas que são espirituais, mas tem coisas que são reais. Então nós temos que ter o equilíbrio e o discernimento.
Nós lutamos uma guerra espiritual, como está em Efésios 6, 10 a 17. Nós colocamos armadura celestial. Mas eu não posso andar desse jeito na rua. Eu não posso andar dessa forma. Eu não posso ter essa compreensão somente espiritual e deixar de viver o físico, o natural. Nós conquistamos espiritualmente, mas nós recebemos fisicamente. Amém, igreja? E aí, os filisteus, com essa situação, quiseram atacar, pegar Sansão, só que não conseguiam. Aí no versículo 8, foram para cima, Sansão, 15:8. Os atacou com toda a violência, sem qualquer piedade, realizou terrível matança. Você está vendo que ali tem o Espírito do Senhor? Ali tem o Espírito do Senhor, sim ou não, igreja? Sim ou não? Não tem. Mas ele perdeu o dom? Ele não perdeu o dom. Deus tinha dado o dom para ele, não era o dom? Força. Olha lá, ele não perdeu. E atacou com toda a violência, sem qualquer piedade, realizou terrível matança. Logo depois desceu à gruta do rochedo de Etã e ali se recolheu. Foi para o cantinho dele, versículo 14. A tribo dele prendeu ele para entregar para os filisteus, para ver se apaziguava, porque os filisteus estavam querendo atacar. Quando os homens trazendo Sansão se aproximavam da cidade de Lei, os filisteus partiram ao encontro do grupo aos gritos de vitória. 14. Mas o espírito de Yahvé veio sobre Sansão, as cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados ao fogo, e os laços que o prendiam se soltaram das suas mãos. Ao ver a carcaça de um jumento, imediatamente pegou a queixada do animal e com ela matou 1000 homens. Com a queixada matou, no versículo 18, depois dessa luta matou 1000 pessoas com a queixada, sentindo grande sede. Versículo 18, Sansão clamou ao Senhor dizendo: foste tu, ó Senhor, que alcançaste esta maravilhosa vitória pela mão do teu servo. Mas será que agora terei de morrer de sede e cair nas mãos dos circuncisos? Você está vendo que aqui ele honra a Deus pela sua vitória. E ele fala: agora eu estou com sede. Então Deus fez o quê? Abrir a rocha que há na cidade de Lei, e dela brotou água. Sansão bebeu, suas forças foram revigoradas, ele recobrou o ânimo. Foi por isso que se deu a essa fonte o nome de En-Hacoré, fonte do que clama, que permanece fluindo até nossos dias em Lei. Então Sansão julgou e liderou os filhos de Israel por 20 anos durante a época do domínio filisteu. Então você está vendo que aqui, ele erra, ele acerta, ele erra, ele acerta, mas o dom ainda continua, o dom ainda perpetua, o dom ainda prevalece. Deus ainda está trabalhando Sansão. Versículo 16, 1. Certa vez Sansão foi à cidade de Gaza, lá conheceu uma prostituta e passou a noite com ela. Aí os caras falaram: rapaz, ele está vindo aqui atrás das prostitutas, vamos armar uma casinha aqui para pegá-lo. Ele saiu mais cedo e conseguiu escapar disso. Versículo 4, passados esses acontecimentos, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Então os governantes dos filisteus foram procurá-la e lhe propuseram: seduz Sansão e descobre de onde vem a sua força extraordinária. Fala comigo: dom extraordinário. E com que meio poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para então subjugarmos? Cada um de nós te dará 13 quilos de prata. E é isso que acontece. Então aí a Dalila vem, vocês conhecem a história, tentou fazer de várias maneiras ele entregar a verdade, a aliança dele, o compromisso dele com Deus. A aliança, fala comigo, a aliança é inegociável. É inegociável. A aliança não se negocia. Eu não apresento os meus pontos fracos para o inimigo. Eu não exponho os meus pontos fracos para o diabo. Tem coisas, tem coisas que você não tem nem que sair da tua boca.
Você tem que guardar aqui no teu pensamento. Porque o diabo, ele não lê pensamento. Mas a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. Ele anda ao nosso derredor. Então ele sabe quando você está triste, porque é a tua expressão, o corpo. Ele sabe quando você está alegre. Ele sabe quando você está preocupado. E ele só está esperando o que vai sair de você. E a Bíblia diz que palavra não volta vazia. Se é para abençoar, ela vai abençoar. Mas se é para amaldiçoar, ela vai também amaldiçoar. Então, o diabo conhece, o inimigo conhece. Então, você não pode municiar o seu inimigo. Você não pode dar a ele a arma para te atacar. Quero ouvir um amém? Versículo 16. Como todos os dias ela o importunasse com sua insistência. Lembra daquela historinha que eu já contei para vocês? Do diabo todo dia batia na porta da casa do cara. Deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Aí o cara sai daqui, está amarrado em nome de Jesus, você não entra aqui mais. Todo dia ele batia lá. Bem, deixa eu entrar, por favor, não vou fazer nada, não vou mexer com nada. Aí o cara sai daqui, está amarrado, Satanás. O sangue de Jesus me protege. O sangue do Cordeiro está comigo todo dia. Só que teve um dia que o diabo bateu lá e ele estava irado. Ele estava com raiva, estava com problemas, com muita dificuldade, muita pressão. Aí ele abriu a porta. O que é que tu quer aqui, diabo? Rapaz, deixa eu entrar. Rapaz, deixa eu entrar todo dia, você vem para cá me encher o saco. Para com isso, quero saber de você aqui não. Rapaz, deixa eu entrar. O diabo olhou assim, deixa eu ficar só naquele preguinho ali, ó. Eu vou parar de encher a tua paciência. Deixa eu entrar, ficar só naquele preguinho. Se tu ficar naquele preguinho, você vai parar de me encher? Você vai parar de ficar... Vou parar, não vou fazer mais nada. Vou ficar quietinho na minha. Ok. Aí o cara no outro dia foi trabalhar. Na hora que ele voltou, na hora que abriu a casa aqui, ó, sabe aquelas moscas? Aquelas moscas vindo assim. Ele, que é isso? Que é isso? Tá amarrado, tá amarrado. Abriu assim. Tinha um bicho morto, pendurado no prego, fedendo, podre, cheio de mosca. A casa dele podre, fedendo tudo. Ele, que é isso? Que loucura, que loucura. Você está doido, rapaz? Como é que você faz um negócio desse? Eu só falei para você ficar ali no preguinho. O preguinho é meu, então eu penduro lá o que eu quiser. Essa é a moral da história. Então, o diabo só tem legalidade quando eu e você damos legalidade. Quero ouvir um amém? Como todos os dias ela o importunasse com sua insistência, ele foi se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. E lhe abriu todo o coração. Você conhece gente assim, está magoado, está chateado, aí começa a falar mal para pessoas que não tem nada a ver. Começa a abrir teu coração para quem não tem nada a ver. Começa a falar para pessoas que não vão te ajudar. Aqui ó. Revelando a ela o seu segredo. Jamais se passou navalha sobre a minha cabeça. Disse ele, porquanto sou nazireu, consagrado desde o ventre da minha mãe. Por isso, se fosse rapado todo o cabelo de minha cabeça, a minha força extraordinária se afastaria de mim. E de fato eu ficaria tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Se ele perdesse aquela aliança, aquela força dele, ele seria como um homem comum. O louvor pode subir, versículo 23. Então os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício em honra a seu Deus. Isso. Versículo 20, desculpa. Então Dalila o chamou, Sansão vem, os filisteus estão voltando. Acordou do sono, e aí ele acordou, como nos outros momentos. Sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado, olha só isso aqui, ó. Entretanto, ele não tinha, mais alto, notado que o Senhor já havia retirado dele. Ele estava vivo, vida normal, tudo acontecendo. Só que quando ele quebrou a aliança, o Senhor saiu dele. Isso é muito forte, igreja.
quando nós quebramos a aliança, saiu dele. Quando nós quebramos a aliança, ele se retira de nós. Sansão estava vendo algo explícito. Para nós aqui, isso acontece se nós não estivermos andando com Cristo. E aí ele continua. Em seguida os filisteus o prenderam e furaram-lhe os olhos. Furaram-lhe os olhos. O que adianta ser forte se eu não enxergo? O que adianta eu ter todo o dinheiro do mundo e não ter minha família? O que adianta eu querer ter uma família, mas eu não me esforço, eu luto, eu não me capacito para dar o melhor para minha família? O que adianta? O que adianta eu me dedicar horas e horas para isso, para aquilo outro, e não me dedicar em ter intimidade com Deus? Assim que ele perdeu a força, imediatamente furaram os olhos dele. Imediatamente, pegaram, não tem força, vamos furar o olho dele. Imediatamente, não pensaram em matar. Poderiam ter matado, sim ou não, igreja? Vamos acabar com isso logo, vamos matar esse cara. Vamos acabar com isso logo. Não. Meu Deus, obrigado, Senhor. Sabe por quê que não mataram? Porque Sansão passou a ser um sacrifício para a entidade que eles adoravam. Quando você não serve a Deus, você passa a ser um sacrifício para o diabo. Por isso que ou serve a Deus ou serve ao diabo. Não mataram Sansão. Poderiam ter matado Sansão, pegado o corpo dele. Vamos expor aqui o corpo daquele que matou 1000 nossos, daquele que fez isso, daquele que fez aquilo, daquele que oprimiu os filisteus. Mas não, vamos humilhá-lo. Ele é um troféu nosso. Vamos oferecê-lo a Dagon, o nosso Deus. O nosso Deus é maior do que o Deus dele. Em seguida os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos, levaram para Gaza, amarraram-no com algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Fizeram ele cego e ele passou a trabalhar que nem um burro, que nem um jumento, trabalhando todo dia, que nem um burro, um jumento cego. Burro, jumento e cego. Acordava todo dia para trabalhar, burro, jumento e cego. Mas, fala comigo, fala assim comigo, mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer rapidamente. Quero ouvir um amém? Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer rapidamente, logo depois de raspado. Olha só, você pode estar no fundo do poço, mas aquilo que Deus te deu vai voltar a crescer. Aquilo que Deus colocou na tua mão vai voltar a crescer. Nós erramos, nós falhamos, mas Deus ainda tem um escape para nós. Se nós estamos vivos aqui na terra, se Jesus não voltou, ainda há tempo de mudar, ainda há tempo de reverter, ainda há tempo de conquistar. Então os chefes dos filisteus se juntaram para oferecer um grande sacrifício em honra ao seu Deus Dagon, e para comemorar, coloca lá para mim, Juízes 16, 23, isso aqui é importantíssimo, Juízes 16, 23, então os chefes dos filisteus se ajuntaram
para oferecer um grande sacrifício. Olha só, sacrifício, meu irmão, para Deus ou para as entidades. Juntaram-se para oferecer um grande sacrifício em honra ao seu Deus Dagom, e para comemorar seus feitos, olha para mim, e para comemorar seus feitos, pois exclamavam: nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, nosso principal inimigo. Olha só, olha o que acontece, presta atenção isso nas famílias. Você vem para a igreja, todo mundo te pressiona, você quer ir para a igreja, todo mundo te pressiona. Ah, você não bebe mais. Ah, você não faz mais isso. Ah, você não faz mais aquilo. Aí você não faz mais aquilo outro. Aí tem um dia que você está mal. E te oferecem alguma coisa, algum lugar, uma condição. E aí você aceita. Sabe o que acontece quando você aceita? Todo mundo acha bom. Ele voltou, ele está com a gente de novo, ele está aqui conosco, é isso mesmo, legal, você está aqui com a gente, bacana. Mas eles estão ali celebrando que você saiu da presença de Deus. Estão celebrando o velho homem que surgiu novamente. Nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, nosso principal inimigo. Muitas vezes nós somos o principal inimigo da nossa família. Eles acham isso. Versículo 28, finalizando. Sansão preso nessa arena. Em um certo momento, Sansão ergue um clamor ao Senhor e faz o que a igreja? Ora. Eu oro a Deus para que você não perca teus olhos para entender quem é o Deus que você serve. Eu oro para Deus para que você não perca nada para entender quem é o Deus que você serve. Não se negocia a vida com Deus. Em um certo momento, Sansão ergue um clamor a Yahvé e ora: ó soberano e eterno Deus. Ele sabia que era Deus. Ele não deixou de conhecer Deus, ele sabia. Eu te invoco e suplico, dá-me força só mais esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos cegados, ó Senhor. Versículo 29. Imediatamente Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo todo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Que eu morra com os filisteus. Versículo 30. Em seguida ele as empurrou com toda a sua extraordinária força. O templo desabou de uma só vez sobre os governadores, todas as pessoas que ali se reuniam. Portanto, Sansão matou mais gente no momento da sua morte do que em toda a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a família do pai de Sansão foram buscar o seu corpo. Eles o sepultaram nas terras que ficavam em Zorá, Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão foi juiz por 20 anos. Fique em pé, igreja, por favor. Só quero finalizar orando com você agora. Mas vem comigo aqui, ó. Você quer ser lembrado por um grande feito no dia da tua morte? Você quer o ápice da tua vida no dia da morte? É isso? Ele perdeu o dom, igreja? Sim ou não? Ele não perdeu o dom, mas ele ficou cego. Ele não perdeu o dom, mas ele ficou cego. Não espere perder. Não espere. Você já conheceu Jesus. Você já sabe o caminho. Você já sabe a verdade. Você já sabe a vida.
E isso que eu estou falando não é para você ter medo, é para você ter respeito. Respeito ao nosso Deus, respeito ao que Jesus fez por nós. Nós não podemos esquecer. É por isso que a gente ativa vocês. Vem para o culto, vem para as células, vem estar conosco, venha fazer jejum quando necessário, venha para o revisão de vidas, vem para um dia para Deus. É para que você seja ativado a todo momento, para que você se lembre a todo momento, e não se esqueça que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Estenda as tuas mãos, por favor. Senhor, eu oro, Deus, pelos meus irmãos, pela minha vida, pela minha família. Senhor, nos guarde, Pai, nos proteja. Senhor, nos ensine, nos molde, nos corrija, nos forge, nos encoraje. Senhor, coloca teus anjos, Pai, nos protegendo. Nós não queremos viver uma vida de glamour sem a tua presença. Nós não queremos viver uma vida de honra sem a tua presença. Os nossos dons não são para os nossos benefícios, mas são para a unidade da igreja, para o aprimoramento da igreja, para compartilhar no corpo de Cristo. Senhor, que cada irmão, cada irmã que aqui se encontra hoje, seja revestido do teu Espírito Santo, que os dons sejam revelados, e que eles vivam a melhor semana das tuas vidas, em teu nome, Jesus, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Aleluias. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que você tenha dias extraordinários. Nos encontramos domingo com a continuação dessa palavra dons, em nome de Jesus. Vão em paz.